Continuando, o nosso autor, o Lawrence Krauss, ele vai trabalhar com uma teoria que é de um outro autor chamado Ellis, a teoria ABC da emoção. O que afirma essa teoria? São 3 pontos, né? A, B, ABC, e o primeiro item está aí está aí transcrito, né? Aquilo que eu sou tem influência definida sobre o que eu faço. Então, o que eu penso vai influenciar as minhas ações e como eu me sinto. Então ele pega aqui o ABC, o A. O A é aquilo que acontece com você, aquilo que acontece comigo, aquilo que aconteceu com a pessoa que nos procura para o aconselhamento. Não controla o C. C é o quê? Como você se sente. Então, o que acontece não controla como eu me sinto. O que você diz a si mesmo sobre A é, de fato, diretamente responsável por ser como você sente. Ou seja, se eu sou, de certa forma, confrontado ou ridicularizado por alguém, assim, um fato, né, que aconteceu, não vai controlar como eu me sinto. A questão é como eu penso. Se eu entendo aquilo como uma agressão, eu vou, obviamente, o que eu penso, como eu penso, vai determinar então o que eu sinto e as minhas ações. Mas se uma ação eu vejo de uma outra forma, por exemplo, ao invés de me sentir agredido enquanto pessoa, eu posso entender a ação daquela pessoa como um descontrole momentâneo. Isso vai influenciar a maneira pela qual eu me sinto. Ao invés de raiva ou de ira, eu posso exercer misericórdia, ok? O ponto 2. Existe uma realidade verdadeira da qual devo estar cônscio, pensar e crer nela. E meu comportamento deve se conformar com essa realidade, se quero gozar um senso de bem-estar pessoal e uma vida afetiva. Ou seja, eu preciso agir, eu preciso viver e eu preciso ver se aquela pessoa que chega a mim procurando aconselhamento, se tem consistência naquilo que ela pensa, aquilo que ela crê e o comportamento que ela expressa, aquilo que a forma pela qual ela vive. No nosso contexto, né, que nós atendemos muita gente de experiência de fé, né, e a grande maioria provavelmente dentro da fé cristã, eu preciso entender, tem a ver, né, o comportamento que ela me apresenta, os sentimentos que ela me apresenta, estão de acordo com aquilo que ela afirma crer, ok? Então, se houver uma distância muito grande entre uma coisa e outra, com certeza os problemas irão surgir, os problemas irão crescer, os problemas irão aumentar, ok? Repetindo então, é preciso haver coerência entre a crença, né, seja lá qual for, e o comportamento. Se nós formos atender pessoas de uma outra crença, nós precisamos tomar um cuidado, porque nós temos que entender primeiro se há coerência entre aquilo que a pessoa diz crer e aquilo que ela vem vivendo, a maneira pela qual ela tem vivendo. Para num outro momento, se for o caso, a gente apresentar uma outra proposta, que seria a proposta cristã. E o terceiro ponto, é possível acreditar em algo que não é verdade, e assim ter um comportamento e sentimentos de modo a resultar que as minhas necessidades não sejam supridas. Em que sentido? Eu posso crer numa coisa que ela não é verdade, ou seja, até um cristão ou não cristão. Então não é pelo fato de a pessoa chegar a um gabinete, chegar a uma situação de aconselhamento, dizer eu sou cristão, que significa que ela está acreditando naquilo que é verdade, porque ela pode estar crendo numa interpretação incorreta do texto bíblico. E
jeito que o nosso mundo hoje é muito plural, e as nossas igrejas, as nossas teologias, a gente não pode falar em teologia cristã, são teologias cristãs, são doutrinas as mais diversas possíveis, umas bem distantes do texto bíblico, interpretações muito equivocadas, muito fragilizadas, e algumas interpretações adoecem pessoas, e ela crê naquilo, ok? Então ela pode entrar em crise, né? Como eu posso crer nisso e deveria acontecer determinadas coisas boas, essas coisas boas não acontecem. Então, num processo, e ela tem coerência, ok? Então, o fato de ter coerência não significa uma vida saudável, porque se você crer em coisas que não são verdades, se você crer em coisas equivocadas e vive segundo essa crença, você estará adoecendo não só a você, mas estará adoecendo as pessoas ao seu redor. Então é importante para o conselheiro bíblico, ele ter um bom conhecimento bíblico, ter uma boa interpretação bíblica, gastar, né, investir um tempo no seu cuidado, na sua percepção, na sua interpretação bíblica, ok? Então, se isso ainda não é uma realidade, né, na sua vida, procure, né, mecanismos, instrumentos para o seu crescimento. E eu sou muito feliz pelo fato de você estar fazendo esse curso, que envolve também, em algumas outras disciplinas, um aprofundamento no seu conhecimento bíblico.